Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda temporada do podcast Na Floresta. A gente espera que você tenha gostado da primeira temporada e a gente preparou entrevistas muito especiais para você também agora, nessa segunda temporada que está começando hoje. E o nosso primeiro convidado é uma pessoa que há pouco tempo atrás trabalhava na gestão pública, depois passou a ser empresário. Quer dizer, era funcionário da gestão pública, depois passou a ser empresário e, de repente, em pouco tempo, se tornou prefeito de Tucuruí, muito jovem, diga-se de passagem. Com a gente hoje, Alexandre Siqueira. Prefeito, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Qual é a câmera? Essa câmera, essa aliás, aqui mesmo, né? É boa tarde, bom dia, boa noite, né? Porque o podcast fica aí fica livre, né? Livre, né, para todo mundo. A qualquer momento, né, nessa audiência aí, pela própria demanda gerada pela pessoa, né? Mas, prefeito, como eu disse no comecinho, há pouco tempo atrás, não sei se já passava pela sua cabeça o projeto de ser prefeito, mas você trabalhava numa prefeitura como funcionário público municipal, não é isso? Há pouquíssimo tempo, né? Marcelo, eu passei, eu sou filho de Tucuruí, né, mas passei boa parte da minha juventude no município de Novo Repartimento. E lá eu me envolvi com a política na escola, digamos assim, a política estudantil, né, e fui presidente da União de Estudantes, né, ainda adolescente. E logo depois também me envolvi com a política eleitoral, né? E quando o ex-prefeito Bessa foi eleito, eu participei também, né, do processo eleitoral na época e fui convidado a ser assessor dele no gabinete, né? Então, aos 19 anos, né, eu já tinha vivência, né? Iniciei a minha vida no meio político, né? Aos 19 anos. Aos 19 Agora anos. foi líder estudantil, isso escola pública? Escola pública. Escola pública no ensino médio, lá em Novo Repartimento. Né? Na verdade, fomos fundadores, né, da União de Estudantes em Novo Repartimento, ainda adolescente. E acaba que a União de Estudantes ela é a porta de entrada da política, né? E nós tivemos uma participação importante, né, na vitória do prefeito Bessa, na época, que também era muito jovem, né, se tornou prefeito. E aí depois nós fomos convidados a participar da gestão, trabalhando no gabinete junto com ele. E logo depois, né, eu, digamos, deixei de ser funcionário da prefeitura e fui para a área empresarial, né? Certo, mas tentou uma candidatura por lá? Por algum Também. cargo? Tentou? Tentei aos 18 anos, né? Fui candidato a vereador em Novo Repartimento, tive 407 votos e fiquei suplente, né? E na eleição também de 2008, né? Eu tinha 22 anos de idade, fui candidato a vereador e na época ainda tinha aquela regra de dupla filiação, né? E por questões jurídicas e tudo, nós tivemos a candidatura impugnada por dupla filiação, que hoje nem existe mais essa regra, né? Vale sempre a última filiação. Mas na época ainda existia essa regra, mas naquele momento nós tivemos uma votação expressiva, né? Que dava, digamos assim, para ser eleito se tivesse apto. E logo depois, né, eu fui para a área empresarial, né? Mas antes da gente entrar nessa área empresarial, porque depois da área empresarial já vem uma nova candidatura sua que foi aqui a prefeito de Tucuruí e que saiu vitorioso, né? Mas antes disso, nasceu aqui em Tucuruí ou lá em Repartimento ou em outro município? Eu nasci? Não, Tucuruí. Tucuruí. A minha mãe é filha de Tucuruí, eu sou filho de Tucuruí também, né? Meu pai vem do estado do Goiás, mas também chegou em Tucuruí com 11 anos de idade, ainda criança, né? Então toda a nossa vida em Tucuruí. E passamos a sua infância foi um período aqui? Isso, até os 14 anos em Tucuruí. E dos 14 até os 23 anos em Novo Repartimento. E nos 23 anos eu retornei para E a atividade dos seus pais era qual? Sempre meus pais trabalharam com restaurante, né? Um restaurante, churrascaria. E eu nasci e fui criado ali trabalhando com churrascaria, com restaurantes, né? Com barraca na antiga Praia da Matinha, né? Todos os anos meu pai tinha uma barraca lá, então eu trabalhava sempre ajudando a minha família. Certo. E aí começa a trabalhar com quantos anos de idade? Porque foi estudante, 18 anos candidato a vereador, logo depois trabalha na prefeitura municipal. No comércio, na área empresarial, migrou logo depois disso? Ou começou antes alguma coisa? Não, antes de trabalhar com
na prefeitura eu trabalhava com os meus pais, né? Logo depois eu passei já a trabalhar nos meus negócios, né? Comprei uma pequena gráfica na época, né? E Deus foi nos abençoando e foi crescendo, né? Na época me chamou a atenção a participação em licitações, e então eu comecei a trabalhar para prefeituras, para outras cidades, e Deus foi nos abençoando, as coisas foram crescendo e eu fui diversificando, né? Os segmentos onde eu trabalhava. Depois eu entrei para a parte de locação de máquinas, de pavimentação, de construção civil, e graças a Deus, né, deu muito certo. Né? E nós tínhamos uma estrutura muito grande, né? E ajudávamos muitas pessoas quando estávamos ali atuando como empresários. Certo. A gráfica foi aqui em Tucuruí. A gráfica foi em Tucuruí. E por que a gráfica? Que é um ramo, de certa forma, que não é muito fácil também, né? Aquelas máquinas pesadas. Ou começou com aquela serigrafia, algo menor? Como é que foi? Não, nós começamos, quando eu iniciei, ainda era editoração gráfica. Era um computador e uma impressora muito simples, fazendo cartões de visita. Então, como foi aumentando a demanda, e até nós comprarmos a primeira máquina de offset, e assim foi crescendo até comprar as plotters, e foi aumentando a demanda, né, e fomos aumentando também a estrutura. E na eleição de 2012, nós tivemos assim, o maior momento, né, trabalhando com gráfica, fazendo as campanhas eleitorais de prefeito e vereador, do qual eu atendi mais de 20 cidades, né, 20 campanhas de prefeito, e do qual assim, foi uma virada de página na minha vida. Né? Mas isso produzindo tudo aqui em Tucuruí ou já tinha expandido a gráfica também? Não, tinha aqui em Tucuruí, produzindo em Tucuruí, toda a produção era em Tucuruí, mas atendendo outras cidades. Então era tudo produzido em Tucuruí e nós entregávamos, né? Certo. 2012, o Jones William foi candidato a prefeito, né? Ficou em segundo lugar, né? Ficou em segundo lugar. Foi a eleição que credenciou ele, né, a ganhar a próxima eleição, foi em 2012. Certo. Eu conheci o Jones, na verdade, em 2013, logo após a eleição, né? E a eleição que ele ficou em segundo. Isso, né? A eleição que ficou em segundo. E participei, né? Criamos uma relação de amizade. E participei, né, muito ativamente na campanha dele, na eleição, né, da qual ele foi vitorioso. Pois é, de 2013, então, até a próxima eleição, que o Jones foi vitorioso e que você ajudou a coordenar, eu cheguei a lhe conhecer, inclusive, no momento em que você andava muito com o Jones, né, em busca de apoio, de articulação. Você teve uma participação efetiva, né, nessa construção do Jones, de sair de uma eleição em segundo lugar até a eleição seguinte em que ele venceu, né? Você acompanhou, digamos assim, o passo a passo dessa construção, né? Marcelo, é muito interessante essa tua lembrança, né? Inclusive, porque o Jones, um dia ele me convidou, né? Estávamos, eu acho que tinha de resolver alguma coisa em Tailândia. E aí ele me convidou para participar de uma reunião. E inclusive acho que foi na sua casa, né? Não, foi na casa do Gil, né? Do Otávio Pinheiro. Do Otávio Pinheiro, mas eu tô falando que eu tava lá também. O Gil e o Otávio. Isso. Exatamente. E assim, eu tinha uma relação com o Jones, uma relação de irmão, né? A minha mãe tinha um carinho pelo Jones igual tinha pelos filhos, né? E a mãe do Jones também, a dona Vilcenia, até mandar um abraço, um beijo para a dona Vilcenia, né? Desejar um feliz Dia das Mães também para a dona Vilcenia e para todas as mães, né? Do Dia das Mães que foi ontem. A dona Vilcenia também sempre me tratou igual um filho, né? E o Weber também, o Weber Galvão, que é o nosso presidente da Câmara hoje, trabalhou comigo na empresa e nós temos uma relação como se fosse uma relação de irmãos. E o Jones, quando eu o conheci, ele já tinha esse projeto, né, de ser candidato a prefeito de Tucuruí. Já tinha sido vereador, né? Já tinha sido vereador, ficou em segundo lugar na eleição. E quando eu ouvi o Jones falando, né, do sonho de ser prefeito, ele me conquistou pela vontade que eu via dele de ver a cidade bem, né? Ele nunca parou para falar sobre ganhos pessoais ou interesse particular, não. Tu via ele com vontade, quando passava em uma rua, via a rua com alguma coisa, falou, aqui dava para fazer assim. Quando via um prédio público abandonado, falava assim, olha, aqui nós poderíamos fazer isso, economizar. E aí nós pensávamos muito parecido. Então, eu, como venho também de família humilde, né, eu sempre me encantei com esses projetos, né, de pessoas simples que vêm de baixo e que conseguem vencer na vida. Eu acho que essas pessoas elas têm
uma pessoa que ele passou por dificuldade, que conhece a dificuldade não apenas de ouvir falar, mas conhece a dificuldade de ter vivido, por ter passado dificuldade, ele tem uma empatia muito maior com as pessoas carentes, com as pessoas humildes, com os trabalhadores. E o Jones tinha isso, né? Ele tinha isso. Então eu enxergava muito aquele sentimento, aquelas perguntas que eu me fazia quando via uma cidade abandonada, quando via alguma coisa. Quando eu conversava com ele, eu via uma esperança de que, poxa, tudo aquilo que eu penso, esse cara aqui, ele pensa igual. Eu acredito que ele vai ser um bom prefeito para a cidade, né? E naquele momento nem passava pela minha cabeça nunca de entrar na política, né? Que eu estava indo muito bem na minha vida empresarial, mas eu tinha aquele desejo de ver a cidade bem, né? De ver a cidade dando certo, de ver as coisas funcionando para beneficiar a população mais carente. E nós acreditamos, né, naquele projeto, e Deus abençoou, né, o Jones com a vitória, e tenho certeza que ele teria feito um grande mandato, né, se tivesse conseguido concluir seu mandato. Pois é, e aí veio aquela tragédia, né, o assassinato dele em julho, né? Em julho, com pouquíssimo tempo de gestão. Uhum. Como foi o impacto daquela notícia para você, que era tão próximo dele, que acompanhou toda essa construção? Eu me lembro, por exemplo, eu estava em Castanhal. Era uma tarde, por volta de 3h30, 4 da tarde mais ou menos, era uma tarde quente, e quando começou a circular, né, as mensagens começaram a circular dizendo que o prefeito tinha sofrido um atentado, né? E aquilo ali, para mim, foi um choque muito grande, né? Eu tinha um contato com o Jones, conversava com o Jones, dialogava com ele, mas não era próximo como você era tão próximo dele. Como é que foi o impacto para você daquela notícia naquela tarde? Marcelo, no dia do ocorrido, né, aquela tragédia, dia 25 de julho, né, por volta das 15h30, eu estava com a minha família em Fortaleza. Né, eu, Andréia e as crianças estávamos em Fortaleza. O Jones, eu tinha uma relação com ele, uma relação de irmão. E a Andréia com a Graciele, né, elas também tinham uma relação muito próxima de sair para a loja para comprar roupa juntas, de praticamente todos os dias ou o Jones estava na minha casa ou eu estava na casa dele, até porque o meu filho, o Juninho, ele era amigo dos filhos do Jones, então tinha dia que o Juninho dormia na casa do Jones, os filhos do Jones também dormiam lá em casa, né, o Marquinhos e o João. E naquele dia que nós recebemos aquela notícia, o primeiro sentimento assim é de não acreditar, né? De não acreditar que assim, eram muitas informações atravessadas. Uns diziam que ele tinha sofrido um atentado, outros diziam que ele tinha sido assassinado. Então a gente sempre naquela esperança, aquela torcida de que ele estivesse vivo e que fosse conseguir sair dessa situação. Quando houve a confirmação, né, que ele realmente tinha sido assassinado, nós imediatamente, eu e a Andréia, inclusive nós estávamos saindo, eu lembro muito bem que eu estava saindo do Beach Park naquele momento, com a minha família, e tinha acabado de entrar dentro do táxi, e quando eu recebi a ligação e aquela, no trajeto do Beach Park até Fortaleza, em alguns locais o sinal caía, e a gente não conseguia completar a ligação, aquele desespero, mas quando nós chegamos, né, em área, que conseguimos, né, que houve essa confirmação, aí imediatamente nós compramos as passagens de volta, né, e muita coisa marca, né, porque eu não consegui mais desgrudar do telefone, e eu não conseguia falar com a Graciele, não conseguia falar com o Weber, nem com a dona Vilceni, nem com a Irlândia, tentava ligar para todo mundo, mas ninguém da família, a gente não conseguia falar, que estavam todos todo mundo em choque, enfim, em desespero, e não conseguimos falar, então aquilo ainda nos angustiava ainda mais, né? Então a Andréia conseguiu comprar as passagens, né? Ligou para o escritório na hora, conseguiu comprar todas as passagens, e até na hora de vir embora ainda deu trabalho, aconteceu um imprevisto. Mas... que foi? Porque meia-noite, isso era por volta de 3 e pouco da tarde, o nosso voo de retorno para Belém era por volta de meia-noite, e nós decolamos no avião da Gol, e quando o avião já estava com meia hora de voo praticamente, já sobrevoando o Maranhão, até o Cristiano está aqui comigo, né? O Cristiano, que é um dos meus melhores amigos, Cristiano né? Andrade. O Cristiano Andrade, né? Nosso amigo, e ele até estava acompanhando o voo tu lembra, Cristiano? Estava acompanhando pelo aplicativo.
né? E ele não entendeu porque o avião chegou em cima do Maranhão e depois retornou para Fortaleza. O avião não deu pane lá em cima, apagou todo o ar-condicionado, as lâmpadas e tudo. E nós tivemos que retornar. Tu imagina o tamanho do sufoco no mesmo dia. E aí retornamos, quando nós pousamos em Fortaleza de volta, aí tinha um outro avião, nós já fomos chegar, aí mudamos de avião e fomos chegar em Belém já por volta de 5 horas da manhã, né? E já tinha, claro, os nossos motoristas que saíram de Belém para ir nos buscar, na época não tinha voo, né, direto, e nós chegamos aqui, eu acho que era por volta de 10 horas da manhã, né? E assim, quando a gente chegou aqui foi que a ficha caiu, né? A ficha caiu e no momento a gente tem que ser forte para poder dar amparo para a família e, sabe, esposa, né? E com tudo aquilo. E foi um momento assim, Marcelo, que praticamente revivendo uma tragédia, né? Eu acho que as pessoas mais próximas sabem. No ano de 2010 eu perdi o meu irmão, né? O meu irmão que era meu melhor amigo, e o André, lá em Novo Repartimento. E isso... praticamente a gente sentiu eu fiquei com aquela sensação de estar vivendo tudo aquilo de novo, pela proximidade que nós tínhamos, né? Então foi um momento assim mesmo muito difícil. Depois daquilo ali foi um momento também que todo mundo acompanha. Eu queria até nem entrar tanto nesses detalhes, mas todo mundo sabe as circunstâncias e os acusados da morte do Jones, e que depois eu também fui ameaçado de morte, então eu preferi até deixar todos os meus contratos, né? Fui embora de Tucuruí, fiquei morando em Belém quase um ano, praticamente trancado dentro de casa, né? Com medo do que pudesse acontecer comigo. Eu lembro bem disso, né? Até porque você participou na nossa programação da Rádio Floresta, inclusive anunciando, né, que não tinha interesse nenhum em continuar prestando serviço para a prefeitura, né? Isso. Depois daquela tragédia, daquele crime ocorrido, né? Isso. Agora, depois desse impacto todo, desse baque todo, né? Desse choque de como perder mais um irmão, mas logo em seguida você inicia um projeto para mirar ao executivo municipal, né? Ou seja, chegar ao executivo municipal, né? E começa a trabalhar o seu nome numa pré-candidatura, né? Quanto tempo depois, lembra? Não? Foi mais de 1 ano e meio depois, porque isso aconteceu em julho de 2017. E eu, como você bem lembrado por você, Marcelo, eu vim inclusive aqui na rádio, no Tucuruí agora, e eu anunciei, o Jones foi assassinado no dia 25, foi sepultado no dia 26, e no dia seguinte, né, dia 27 de julho, ao meio-dia, eu vim aqui na rádio e anunciei, né, que eu tinha pediria o distrato de todos os contratos que eu tinha com a Prefeitura de Tucuruí, que eu não tinha interesse nenhum de estar continuando, e contratos que eu não estava executando apenas no governo Jones. Eu já vinha de outros governos anteriores que eu havia ganho as licitações e trabalhava com a limpeza urbana, máquinas, transporte escolar. E naquele momento eu pedi o distrato, né, porque a gente trabalhava e se esforçava para fazer um trabalho bem feito, que havia uma relação de amizade. E não via mais sentido, né, como o Jones não estava, de trabalhar com aquelas pessoas que não tinham nenhum tipo de vínculo com a gente. E ainda mais nas circunstâncias com que ocorreu aquilo. Sim. Mas aí então, 1 ano e meio, mais ou menos, você o nome, decide trabalhar o nome. Nós tínhamos um nome que era o da Graciele, né? Inclusive na eleição suplementar, que não chegou até o final, mas chegaram até fazer as convenções, ter campanha, a Graciele, né, que é a viúva do Jones, ela foi a nossa candidata. Então ela continuaria aquele projeto. Logo após a eleição do Helder, a Graciele, ela nos convidou para conversar e disse: olha, eu vou cuidar agora dos meus filhos, vou cuidar da minha carreira profissional. Inclusive até parabenizar a Graciele, que ela assumiu a diretoria comercial do Banpará. Para vocês terem ideia, é o segundo cargo, né, dentro do banco, mais importante do banco, né? Depois do cargo de presidente do banco, é o diretor comercial. Então, tenho certeza aí que ela com esse foco, né, conseguiu crescer, está conseguindo crescer e vai realizar um dia o sonho dela de ser presidente do banco. E naquele momento a Graciele, né, disse isso: olha, eu vou ter que até inclusive me desfiliar, porque dos requisitos para poder assumir algum cargo mais importante de diretoria do banco tem que ter no mínimo 6 meses de desfiliação, né, partidária. Sim. Então ela
ela, digamos, nos deixou órfãos mais uma vez, órfãos politicamente, né? Porque nós ficamos órfãos a primeira vez com a saída do Jones, né? Com a tragédia do Jones, e com a saída da Graciele também para cuidar da família e tudo, e nós sempre demos esse apoio, mantemos sempre relação de amizade, né, com ela. Naquele momento, em 2017, 2018, ela decidiu, né, cuidar dessas prioridades na vida. E aí o grupo aqui ficou órfão mais uma vez. De uma liderança. De uma liderança. E eu nunca tive pretensão, pois os meus negócios estavam indo muito bem, eu sempre tive muita dedicação ao meu trabalho, mas eu sempre gostei de estar no meio da coordenação. Então, o grupo me convidou, né, todas aquelas pessoas que participaram da linha de frente da campanha e do governo do Jones me convidaram para que eu pudesse ser o candidato. Mas nesse intervalo, Marcelo, antes disso, quando eu estava morando em Belém, eu aproximei mais ainda a minha relação com o Parsifal e com o Helder. O Helder ainda era ministro na época, e nós aproximamos muito. Então eu participei da campanha de 2018 na linha de frente, né, junto com o Parsifal, com o Jader Filho, na coordenação da campanha. Candidatura do Helder ao governo. Ao governo, a candidatura de 2018. A de 2014 eu participei com o Jones era o nosso líder político, mas eu participei também. Mas em 2018, boa parte do estado, né, eu participei trabalhando e ajudando na coordenação. E logo após, né, a vitória do Helder, então o grupo me convidou e também o governador me chamou junto com o Parsifal, Jader Filho, e disseram, a partir de agora, calça chuteira aí que tu vai jogar. Chega de ficar só no bastidores e só na comissão técnica, agora tu vai jogar. Aí eu até brinquei com eles, não, mas eu acho que eu não tenho perfil para isso, a gente pode encontrar um nome que tenha mais alguma história em política que eu não tinha, né, que história nenhuma política, mas aí missão dada é missão cumprida. Então eu assumi o projeto logo no início de 2019 e como tudo aquilo que eu faço na vida, Marcelo, e não importa se é uma tarefa pequena, média ou grande, qualquer tarefa que você me der, eu vou me esforçar para fazer o melhor possível naquela tarefa. Sim. Não me importa se aquela tarefa for de limpar essa sala, por exemplo. Certo. Eu vou deixar ela... Procurar fazer com excelência. Fazer com excelência, agora, deixar ela muito bem. Eu lembro também que nesse período aí, você realizava umas espécies de mutirões nos bairros, né? Você chegava com máquinas para limpar o bairro, coisa que era a missão da prefeitura, né? Isso. Aí você entrava com esses mutirões e era uma estrutura forte, né? Como é que conseguia fazer isso? Marcelo, nós, quando eu assumi esse projeto, né, eu também assumi a direção de uma rádio. E dentro daquele trabalho, que para mim era novo, era uma forma de me tornar conhecido, inclusive por orientação do nosso governador, na época o Helder, no meu líder também, o Parsifal, que eu tinha que aparecer mais e colocar o nome em evidência. Então, eu assumi a direção de uma rádio local. E, aliás, é a Rádio Energia FM, né? Um abraço aí aos amigos da Energia FM também. Isso, a Rádio Energia FM. E eu, como diretor da rádio, eu recebia o tempo inteiro reclamação da população, da limpeza, de serviços essenciais, e que eram parte, digamos, que eu conhecia bem, porque eram da minha atividade empresarial. E eu ouvia tanta reclamação e as pessoas pedindo socorro. E quando eu não via resolutividade da parte da gestão, então eu tive uma ideia meio doida. Eu falei, rapaz, eu vou pegar essa rádio, vou juntar uns parceiros aí e nós vamos para a rua. E então um doava uma caçamba, o outro doava uma retroescavadeira, outro doava um combustível e nós íamos lá e limpávamos uma rua do bairro. Também apareceram outras pessoas para ajudar, fazendo um grupo lá, quero até mandar um abraço aqui para todo o grupo, a ONG Anjos de Branco, né, que são técnicos de enfermagem, enfermeiros, né, os profissionais de saúde que sempre estavam ali também nos ajudando e cuidando da população, participando dessas ações. E o povo ele é muito carente, Marcelo, de ações. E quando nós iniciamos aquelas ações, a gente viu que a população ficou muito agradecida com aquilo e também outras pessoas que tinham vontade de ajudar, eles participaram. Advogados começaram também a se dispor para estar voluntariamente resolvendo. E, enfim, uns 2 meses depois nós tínhamos praticamente um governo paralelo, porque todos os segmentos estavam representados nas ações.
E aquilo, claro, eu sei que nós conseguimos fazer um bom trabalho, atender bem a população, e aquilo também nos credenciou a disputar a prefeitura de Tucuruí, né? Certo, aí disputou e conseguiu uma vitória com 64 votos de diferença. Votos, apertadíssima, né? Apertadíssimo. Quando, Marcelo, eu entrei para a política, eu fiz uma promessa para os meus pais, né? Os meus pais não queriam que eu entrasse, ainda mais com a tragédia que tinha acontecido em Tucuruí e nos outros municípios vizinhos, mas como a minha esposa também, a Andréia, não queria que eu, né, entrasse, queria que a gente ajudasse alguém, mas quando eles viram que eu estava decidido a enfrentar esse desafio, eles me apoiaram. O que meus pais me pediram foi para que, se eu entrasse na política, mas se eu não conseguisse mudar a política, mas eu não deixasse a política mudar o meu jeito de ser. Então eu fiz essa promessa para eles. E os problemas da política, eles são todos plantados durante a campanha. O prefeito vai lá, pega dinheiro de empresário, negocia secretaria para fulano, e quando o prefeito ganha a eleição, ele não tem nenhuma autonomia de gestão. Então, o prefeito não manda na prefeitura, é a prefeitura que manda no prefeito. E eu, como já convivia nesse meio, sei que é ali que são plantados, é na campanha que são plantados todos os problemas do futuro governo. E eu fiz uma campanha na periferia. Fomos para a rua, não negociei secretaria, nunca aceitei nem 10 centavos de ninguém para a campanha, justamente para que eu pudesse ter a autonomia de governar a cidade e fazer as mudanças necessárias, né? Tanto é que, graças a Deus, nós conseguimos mudar muita coisa, né? Mudar para melhor durante a nossa gestão. Então, eu acredito que porque nós conseguimos fazer uma campanha enxuta, uma campanha limpa e não vender, não negociar a prefeitura durante a campanha, né? Então, isso eu acredito que tenha sido o ponto principal, né? E claro, as alianças que nós fizemos, por exemplo, com o Jairo, que tinha um nome na época já credenciado, e um nome muito bom para disputar e até vencer aquela eleição. E eu entrei que eu não tinha nada, digamos assim, eu não tinha nada a perder, porque como eu não tinha sido político, eu estava entrando, falei, alguém vai ter que perder essa eleição, né? Porque se alguém vai ganhar, alguém vai ter que perder. Sim. E se for para perder em segundo lugar, vai se credenciar para ser o próximo prefeito. Pois é, então mas eu entrei aí com esse pensamento inicialmente. Mas aí o senhor tocou num assunto que na época era muito discutido, né? O Jairo tinha um ótimo nome para disputar a prefeitura, né? Mas ele aceita ser o vice, né? Que vinha trabalhando o seu nome, como a gente falou agora há pouco, em todas essas ações na comunidade de modo geral. Mas, digamos assim, que o normal seria o contrário, né? Isso. O Jairo ser cabeça de chapa. Isso. E você, até porque ele já tinha disputado a eleição. Já tinha o nome consolidado, né? Tinha ficado em segundo na eleição anterior, né? Mas como é que foi essa articulação? Marcelo, eu acho que tudo na vida é um momento, né? O Jairo, ele é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que não é de embates, a gente sabe que ele tem um perfil de ser sempre muito apaziguador e nunca de ir para embate. E o Jairo, eu e o Jairo sempre tivemos uma excelente relação, apesar de eu ter uma amizade com o Jones e uma lealdade ali no que diz respeito ao projeto político do Jones, mas eu como empresário eu dialogava com todo mundo, e com o Jairo eu sempre que ele tinha alguma demanda, por mais simples que seja, era uma demanda de um ônibus para um velório que alguém solicitou, eu ajudava, era algum combustível para um time que ia jogar não sei onde, eu ajudava, ele sempre solicitava e eu sempre estava apoiando, e tinha uma relação muito boa com ele também, apesar de sempre ter deixado claro a minha posição política, mas sempre tive uma ótima relação. E nas conversas eu sempre até cheguei a falar para ele, eu falei, Jairo, vem para o MDB, porque o MDB terá candidato. Como é o nosso governador eleito, você tem tudo para ser o nosso candidato a prefeito. E ele tinha uma relação já com o PSDB. Aí eu até brincava com ele, eu falei, olha, depois estão me convidando, mas se eu der a minha palavra, eu sou novo, mas eu tenho aquela opinião daqueles velhos de antigamente. Depois que eu dou minha opinião, não volto atrás. Dou minha palavra, não volto atrás. Então vem logo pro MDB. E claro, ele tinha toda uma história lá no PSDB e não tinha possibilidade de, naquele momento, ele mudar para o MDB. E eu já tinha lançado o meu nome. E em todas as minhas reuniões,
Quando alguém falava o nome do Jairo, eu estava ali vendendo meu peixe, né, falando do meu projeto, e alguém falava do nome do Jairo. Eu falei, olha, o Jairo é meu amigo, uma boa pessoa, e se por acaso ele for o prefeito, Tucuruí também estará em boas mãos, não dá para ficar do jeito que está. Esse era o meu discurso, eu nunca falei mal, eu nunca entrei nesse tipo, nunca foi meu perfil fazer campanha difamando ninguém, ainda mais o Jairo, que era amigo. E em algumas conversas, sempre que eu estava com Jairo, muitas pessoas amigos em comuns, queriam esta aliança, e aí eu dizia para o Jairo o seguinte, falei, Jairo, eu não vou ser candidato a vice-prefeito, porque neste momento que Tucuruí está vivendo, com todos estes problemas, nesse momento, eu acredito que Tucuruí não precisa de um prefeito muito flexível, precisa de um prefeito com pulso firme. E nesse momento eu acredito, Jairo, que o meu perfil ele é melhor para ser o prefeito. E lá na frente, depois que a cidade estiver toda organizada, aí tu tens toda a condição de pegar a cidade pacificada e você exercer um bom mandato. Porque, de repente, se tu for o prefeito agora, pode ser que tu não consiga por motivo do cenário que está posto, tu fazer o mandato que eu sei que tu tem competência para fazer. Então, e por aí iniciaram as conversas. E claro, o Jairo, como ele era o favorito, ele recebeu perseguição do grupo onde ele estava, do grupo que estava no poder, e aquelas o único grupo... Por exemplo, de que ele teria recebido dinheiro para lhe acompanhar... Tudo mentira, nunca houve isso, entendeu? Nunca houve isso. As fake news, eles não tinham o que falar, então acabavam atacando, né? Sempre foi uma conversa pensando na cidade e pensando naquele momento, porque dentre as possibilidades, o Jairo cogitava até o fato de nem vir candidato, preservando, né, a vida dele, porque ele também tinha preocupação com a vida dele. Então, dentro disso, nós fizemos uma aliança para ganhar a eleição e conseguir tirar Tucuruí do buraco que estava, né? Então, assim, até mandar um abraço aqui para o Jairo, né, meu amigo, meu vice-prefeito, qual nós temos uma relação excelente, né? E graças a Deus, Tucuruí, que já tinha vivido há muitos anos atrás problemas aí de prefeito e vice que não se falava, o prefeito que não deixava o vice-prefeito assumir. Inclusive no ano passado, o Jairo ele foi praticamente 50% prefeito, porque como eu tive que me ausentar muito por causa dos convênios, e até porque por causa dos convênios e os compromissos do governo, e também até da campanha da Andréia, né, que na reta final eu tive que me ausentar muito. O Jairo foi 50% prefeito e graças a Deus, né, também exerceu aí, sempre fazendo as coisas combinado e tem dado certo. Sim, esse bom relacionamento é fundamental. Eu vou já lhe perguntar sobre a diferença da gestão pública para a gestão privada, né, porque o senhor vem da gestão privada e como é que é a gestão pública, mas antes eu preciso falar aqui um pouquinho sobre a Zilmara Floricultura e Presentes. Eu sei que o senhor conhece, eu sei que o senhor também é um esposo apaixonado pela sua esposa. Eu vou lhe dizer, lá tem cesta de café da manhã, buquê de flores naturais, pelúcias diversas. Você que está assistindo a gente, que também é apaixonado pela sua esposa, Zilmara Floricultura e Presentes, que fica bem ali na 31 de março. Tem até buquê de noiva, olha só, para você que está programando aí o casamento para logo em breve, né? E a Zilmara, prefeito, fica na 31 de março, ela é uma pessoa que tem uma história fantástica também. Em breve a gente quer conversar com ela, porque há pouquíssimo tempo, né? O Pablo estava me falando, né? Ela vendia na calçada, né? Do Banco do Brasil. Ela vendia produtos na calçada ali do Banco do Brasil e virou uma empreendedora de sucesso e está ali com a sua floricultura e artigos de presentes. Um abraço para ela e está com a gente aqui no nosso podcast. Mas, prefeito, me diga aí a diferença da gestão pública para a gestão privada, porque na gestão pública, quem tem o pulso firme, muitas ideias que afloram assim rapidamente, como eu sei que você tem, a tomada de decisão é muito rápida. Já na gestão pública, a gente tem vários processos administrativos, a burocracia, o relacionamento também com o funcionalismo, que tem as entidades de classe que representam, etc. É muito diferente a gestão numa empresa para a gestão municipal? O que é que difere, assim, resumidamente? Marcelo, eu acho que a empresa privada, você tem que trabalhar para arrecadar e
depois você planejar os investimentos que você vai fazer na empresa, pagar as despesas e planejar os investimentos. Na gestão pública é diferente. A arrecadação, ela cai na conta todo dia 10, 20 e 30, sem necessidade de você se preocupar com isso. O que você tem que colocar todas as suas forças no planejamento das despesas e dos investimentos. Na gestão. Na gestão. E isso é algo que... Tem até algumas pessoas que reclamam, rapaz, mas tu fala que a prefeitura tem dinheiro e não é assim. Não, mas a prefeitura tem recurso. A prova disso é o que nós fizemos na cidade. Nesses 2 anos, apesar de ter pego o buraco do tamanho que pegamos aí. Mas a prefeitura, se você fizer um planejamento de diminuir a despesa e de economizar e saber onde vai investir, esse é o grande segredo. Eu acho que a cidade de Tucuruí, ela passou décadas sem ter este planejamento, né? As pessoas olhavam para os cofres da prefeitura e sabiam que tinham o dinheiro e não se preocupavam com a despesa, com o desperdício. E como na empresa você se preocupa, porque cada centavo faz a diferença. Então eu acredito... Dos custos, por exemplo, né, na empresa. Tem que gerenciar o custo ali, porque senão o negócio não vai. Né? Isso, porque na prefeitura, as pessoas, algumas pessoas, claro, uma grande minoria, a grande maioria do serviço público trabalham corretamente, são dedicados, honestos, até mesmo que se assim não fosse, se fosse diferente, fosse a maioria, fosse pessoas irresponsáveis, não existiria nem prefeitura. Então, é uma minoria que não se preocupa com isso. Porque na iniciativa privada você tem aquela responsabilidade, aquela consciência de que se você não trabalhar, a empresa vai lhe demitir. E no serviço público tem algumas questões que para quem não é do meio, como eu não era, então acaba, muitos momentos, você se, tendo dificuldades. Porque você não pode demitir uma pessoa que é efetiva logo de primeira, há todo um processo. Então, muitas vezes, aquilo dali, quando você não toma uma atitude, aquilo dali vira uma regra e outras pessoas passam a repetir o erro. Quando tem uma outra pessoa que tem uma proteção de algum político também, então você tem que ter um cuidado com aquilo, porque aquilo pode causar um prejuízo maior. E então eu acho que a grande diferença está nisso. Me perdoe, mas quando você vai mexer nessa estrutura colocada, aí gera uma insatisfação muito grande, né? Nessas pessoas. Eu estou entendendo o que o senhor está falando. É que na gestão privada, quando não há uma prestação de serviço satisfatória, que a pessoa não atende com qualidade, que existe algum problema, ela pode ser demitida ou pode pedir demissão também, diante daquele contexto. Na gestão pública, o processo ele é mais delicado nesse sentido. Com certeza. É mais delicado. Agora, eu até lhe entrevistava naquele momento em que o senhor teve o mandato cassado pelo TRE, e aí o senhor conseguiu uma decisão liminar para voltar para o cargo. O senhor mesmo, nesse estúdio que a gente está aqui, mas no programa Tucuruí Agora, o senhor disse que surgiram alguns ataques ao seu nome como sendo perseguidor, né? Quando o senhor se referia a isso, seria nessa relação com o funcionalismo? Sim, eu acredito que sim, Marcelo. Porque nós temos uma minoria, como eu disse, que eles não exerciam as suas funções em gestões anteriores e que recebiam salários. Pessoas que moravam em Portugal, em Goiânia, em Belém, em Tomé-Açu, em várias cidades, moravam lá há anos e anos e recebiam salário. Quando eu assumi a prefeitura, nós fizemos um credenciamento. E nesse credenciamento dos funcionários, eu acho que usa até um outro termo técnico que é utilizado, né? Recadastramento. Desculpa. O recadastramento, falei o credenciamento. Sim. Mas o recadastramento foi identificado tudo isso. E imediatamente nós abrimos o processo administrativo, né, que é o PAD, e demitimos estas pessoas. Então você acaba tendo esta imagem
atrelada a isso, que os outros podia ser porque os outros faziam. Então, quando entrou o prefeito Alexandre Siqueira, ele não pôde mais e acaba tendo desta forma. Mas não com os funcionários que de fato exercem sua função. Com esses nós não temos problemas. A gente consegue pagar a folha em dias, dentro do possível, sempre entregue tudo o que é necessário para o trabalho, né? O que eu tenho para dizer para essas pessoas, e disse naquele dia, e repito, é que os nossos adversários políticos, na eleição anterior, eles tentaram me pintar como se eu fosse um monstro. Era de ladrão, de assaltante, de traficante, era um monte de palavrão. Eu nunca respondi, Marcelo, aos ataques. Eu nunca me defendi dos ataques. Não porque eu concordasse com aquilo. É porque eu não entrei na política para ficar discutindo baixaria. Então eu não ia fazer baixaria. Eu também acredito na máxima de que para os meus amigos eu não preciso dar explicação. E para os meus inimigos não adianta eu dar explicação. Então, ficar perdendo meu tempo com isso e nem fazendo baixaria e nem respondendo. Foquei no meu trabalho. Mas eles falavam aqueles absurdos porque não pode me chamar de preguiçoso, porque a luz da minha vida não dá. Não podem me chamar de incompetente, porque analisando a minha vida não dá para me chamar de incompetente. Não podem atacar a minha conduta como pai de família, né? A minha relação com a minha esposa, com meus filhos, não dá para atacar a minha conduta como pai de família. Então eles pensaram, se não dá para fazer isso, bora atacar ele e falar esse monte de absurdo. E agora, se aproxima um novo processo eleitoral, e é natural de que eles não podem me chamar de ladrão e nada daquilo, porque em 2 anos e meio eu não respondo a um processo sequer por corrupção. Então, é natural que eles vão buscar algo para poder me acusar e me atacar. Então, é a figura do perseguidor, do ditador e essas coisas que eles me acusam, é justamente porque eu tenho pulso firme, então não podem me chamar de mais nada a não ser isso. Agora, isso também não vai colar, assim como a primeira acusação não colava, esta é que não vai colar, porque em 2 anos e meio não tem sequer um processo dos meus adversários políticos que eu tenha me envolvido, que eu tenha colocado advogado, que eu tenha mexido. Não, eu cuido da minha vida e cuido dos problemas da cidade, e aí eu levanto todo dia cedo, vou dormir até tarde trabalhando e resolvendo os problemas da cidade. Eu não quero saber da vida dos meus adversários, até mesmo porque eu acredito, Marcelo, que a população, ela não gosta desse tipo de coisa. A população, ela gosta de quem trabalha, ela não vota em político para ficar discutindo em rede social, para ficar discutindo na rua, para ficar falando mal dos outros. Não, ele vota num político para trabalhar pela cidade. E aqueles que não votaram no prefeito que foi eleito, mas eles também esperam que a cidade prospere, porque a eleição ela acaba no dia que sai o resultado. Sim. E ano passado, né, no ano de 2022, teve eleição. A Andréia, né, nossa deputada federal hoje, teve a maior votação da história de um candidato em Tucuruí. Pois era isso que eu ia lhe perguntar agora, sobre a vitória da Andréia, né? O que é que ela representa? O que é que representa para Tucuruí, para a região, ter um mandato na Câmara Federal? Marcelo, eu acho que assim, a Andréia ela é minha parceira de vida. Nas empresas ela sempre me ajudou, ela fazia todo o financeiro da empresa. Nós, quando começamos a namorar, ela trabalhava na loja do pai dela e eu estava com um momento financeiro muito ruim e eu andava na moto dela, inclusive, né, uma bizinha que ela tinha, a gente não tinha um carro para andar, e nós construímos tudo juntos. E quando eu assumi o projeto político, ela assumiu junto comigo. Inclusive, por vários momentos, acreditavam que eu não fosse ser candidato e que ela seria candidata, ou que ela seria vice do Jairo, justamente pela atuação dela em todas as decisões políticas, no processo, visitando as casas, enfim. Participando ativamente. Participando, né, na campanha com até uma agenda como se ela fosse candidata. Isso que confundia algumas pessoas. E quando nós recebemos essa missão do governador Helder, inicialmente era para a Andréia ser candidata a deputada estadual. Esse foi o convite. Ele lhe pediu para que ela fosse candidata? Ele pediu logo no início do governo,
logo no mês de março de 2021. Nós estávamos no 3º mês de governo e o Helder me convidou para uma conversa em Belém e pediu para que eu levasse a Andréia na conversa, né? A assessoria dele pediu, olha, é para a primeira-dama para estar aqui também, né? Aí eu já fui, como eu conheço do ramo, né? Já falei para a Andréia, falei, olha, lá o Helder vai querer que tu seja candidata, nós não temos como pensar nisso agora, porque estamos iniciando a vida agora, então não pode. E ela, de fato, não tinha esta vontade, né? Porém, Marcelo, isso foi no mês de março e eu levei os projetos, o Helder nos deu todos os convênios que nós solicitamos, e quando chegou no mês de outubro de 2021, no final de outubro, o Helder me convidou para conversar. Ele veio aqui numa agenda em Tucuruí um ano antes da eleição. Um ano antes da eleição, 11 meses antes da eleição. Aí ele convidou, Alexandre, vai terça-feira comigo lá em Belém, eu preciso falar contigo. Aí eu fui para lá e não imaginava que fosse isso. Eu pensei que já tivesse superado, porque naquele primeiro momento o Helder me convidou em março para que a Andréia fosse candidata a deputada estadual. E eu disse para ele que nós não tínhamos essa intenção e até mesmo parceria com o Chamonzinho, né? Já tinha dado minha palavra para o Chamonzinho. E quando ele me chamou para a Andréia ser candidata a deputada federal a 11 meses da eleição, aí eu disse para o Helder, eu falei, governador, eu vou lançar um vereador para lhe ajudar, para poder puxar a campanha, para poder ajudar, mas o senhor não precisa ficar se preocupando com a campanha. A campanha eu vou fazer e vou lhe dar a maioria dos votos para ajudar na sua reeleição. Eu falei, não, mas a região precisa de uma deputada federal e eu quero que a Andréia seja candidata, não é para me ajudar apenas, eu quero que ela seja candidata para ser eleita deputada federal. Eu falei, governador, você está me dando um desafio muito grande. Então... E por qual partido? Inicialmente eu pedi para ele para que nós pudéssemos se dele ou não, inicialmente eu quando cogitei eu disse para ele, eu falei, olha, no PDT com 70 mil votos a Andréia consegue ser eleita. Se o senhor quer a eleição dela, o senhor então me autoriza a ir para o PDT, porque lá pela chapa que está se montando com 70 mil votos ela pode se eleger. E ele inicialmente me autorizou. Então, eu disse para ele, né, que precisava das condições para que ela fosse eleita, e ele disse para ficar tranquilo que ele daria as condições. Então, Marcelo, nós iniciamos o trabalho. E como sempre, né, eu me dediquei muito. Quando nós chegamos no final de março, final do mês 3, a Andréia já estava afiliada no PDT, já estávamos com um time, uma equipe muito bem montada, a região inteira abraçou a campanha da Andréia, e nós estávamos com, pelo menos dos bastidores da política, todo mundo contando a Andréia como eleita no PDT. Mas... Aí o governador me chamou lá no final de março e disse, Alexandre, tu é uma liderança do MDB, a Andréia tem condições de ser candidata no MDB e eu não posso abrir mão da candidatura dela. Aí foi assim, inicialmente um balde de água fria, né? Porque a quantidade de votos teria que aumentar, que a gente sabia que teria que passar de 110, 120 mil votos na média para poder se eleger. Então eu disse para ele, governador, eu não tenho como lhe dizer não, o senhor é meu líder, a Andréia já está no MDB, mas vou abrir meu coração para o senhor, ela tem potencial para ter na nossa região 70 mil votos e a gente acredita na eleição dela. No MDB eu tenho que correr para o estado todo, eu acho pouco tempo, mas se o senhor está dizendo que vai ajudar, então ela está no MDB e eu vou fazer o que o senhor está pedindo. E no final deu certo, né? 125 mil votos. 125 mil votos. E esses votos, Marcelo, eles foram 72 mil votos, 52 mil votos na região do Lago e 20 mil votos no Baixo Tocantins, onde a família da família da Andréia, inclusive, tem políticos lá, né? Vice-prefeito, vereadores, Baião, Macajuba. E muitos votos em vários outros do estado também. E para Tucuruí, isso é muito importante, Marcelo, o mandato da Andréia, pelo fato de Tucuruí não ter representante há mais de 20 anos, e os 2 primeiros anos de mandato, tudo que foi feito aqui foi com recurso próprio da prefeitura e com convênio com o governo do estado. Nos 2 primeiros anos não tinha sequer uma moedinha de 10 centavos investido aqui em Tucuruí do governo federal. Então nós tínhamos essa necessidade. E agora tanto é prova disso que no mandato da Andréia ela já colocou 9 milhões e 100 mil para a saúde, 4 milhões para a estação de tratamento de água. Em poucos meses. Em poucos meses, em 2 meses de mandato. Colocou 870 mil para a UFPA, que inclusive
Em breve já vai estar sendo inaugurada, né, vai estar sendo assinado o convênio para inaugurar ainda esse ano a UFPA ali na Estrada do Aeroporto. E muitos outros investimentos ela vai canalizar para cá, né? Tem uma ideia de um montante por ano que a deputada vai conseguir estar... Entre emendas de bancada, emendas individuais e as emendas extras, na casa de 80 milhões de reais por ano, que a Andréia tem o deputado federal tem como recurso. Entre emendas de bancada, emendas individuais e as emendas extras. Certo. Tudo isso, nós temos um limite do que pode ser colocado em Tucuruí. Então, nós vamos fazer os investimentos em Tucuruí do máximo possível e o restante todo na região também, para ajudar os municípios. Muito bem, prefeito. Antes de eu lhe perguntar uma outra questão, o senhor falou sobre a água, e eu quero lhe perguntar sobre demandas históricas, né, que o senhor tem encarado aí para botar para resolver. Mas antes, deixa eu agradecer também a MC Online, internet com qualidade, para a gente estar bem conectado. Você, meu amigo e minha amiga, você tem MC Online, né? Eu uso lá em casa, você para assistir o nosso podcast. Tendo MC Online na sua casa aí, a qualidade da conexão fica top, sensacional, né? Então, se você quer internet com qualidade, você tem MC Online, um provedor que está há mais de 25 anos aqui em Tucuruí, conectando todos nós, né, com o restante do mundo. Prefeito, o senhor encara alguns desafios com peito aberto, né? Por exemplo, a questão das vilas. O senhor não fica com arrudeio, não, né? A questão das vilas da Eletronorte, muita articulação foi feita para tentar resolver, e aí chegou num belo dia, eu estava cortando cabelo ali no centro da cidade, o senhor chegou para cortar no mesmo lugar, e aí conversou comigo e com quem estava ali, né, cortando cabelo, dizendo, olha, eu vou resolver a situação da vila. Tal dia eu vou fazer tal coisa, vou depositar um valor, e nós vamos desapropriar e resolver essa questão. É uma questão de vontade política, as demandas que a gente tem em Tucuruí, né? Muitas delas que se arrastam aí por muito tempo. Como é que o senhor explica para quem está vendo a gente o seu jeito de resolver esses problemas? Marcelo, primeiro, algumas pessoas que entram para a política, como eu disse logo no início, eles entram com o rabo preso, com fulano, com ciclano, e depois ele não tem autonomia para fazer, e não tem a coragem. Eu não nasci para viver desta forma, não nasci para viver com medo, eu não tenho medo de enfrentar desafios. Assim como também eu não gosto de reuniões onde não se define nada, onde só vai criar ilusão para as pessoas, isso eu não participo. Então todo problema que eu pego para resolver, ou por bem ou por mal eu vou lá e resolvo. Então a questão das casas da vila, durante a campanha eu visitei aquelas pessoas casa por casa. Em todas as reuniões que eu chegava e nas visitas, às vezes visitas num café da manhã, 7 e pouco a 8 horas da manhã antes do trabalho, outras lá para as 10 horas da manhã, às vezes tarde da noite. Aquelas caminhadas, né? Também. Na vila nem pôde ser feito caminhadas, então eram visitas e reuniões, pontuais, né? Visitas pontuais. E em todas elas, a gente verificava, na vila já tem asfalto. Na vila já tem água encanada com qualidade. Na vila já tem iluminação pública. Na vila tem tudo. O que é que faltava na vila? Qual é a pauta? As casas. Os verdadeiros proprietários estavam ali como inquilinos. E isso incomodava aquelas pessoas porque muitas daquelas casas estavam em pé por causa daqueles moradores que estavam ali investindo, estavam morando e investindo seu dinheirinho para manter aquela casa em pé. E muitos outros já tinham derrubado a casa e construído uma casa, investido tudo o que conquistou na vida. Então era a única pauta da vila. Então não tinha outra coisa para se fazer. E quando a gente tentei de todas as formas com que a Eletronorte nos recebesse para resolver o problema, infelizmente, antes nem me recebiam, mas depois, com o mandato da Andréia, eles passaram a nos receber e empurrar com a barriga. E eu, quando vi que eu estava sendo enrolado, eu falei para todos, olha, eu não vou enrolar esse pessoal. Então eu vou dizer que não resolve, ou então eu vou lá e vou resolver na... Mas como é que surgiu a ideia? De desapropriação? Não, porque eu tenho o conhecimento técnico da prefeitura em si.
Então eu já havia feito algumas desapropriações na cidade, por exemplo, da Arena Paraíba, Sim, né? Que eu doei para o Hospital Regional. Sim. Então, se eu posso desapropriar da Arena Paraíba, que o Paraíba é uma empresa privada, a Eletronorte também se transformou em uma empresa privada. Então, por que eu vou ficar com a Eletronorte me enrolando e maltratando aquelas pessoas, querendo... com ordem de despejo todo dia, aquelas pessoas passando necessidade, e o que era pior ainda, privando aqueles moradores, praticamente 12 mil pessoas, de receber serviços públicos da prefeitura, que a prefeitura não pode, lá é uma área privada e não poderia entrar. Então, quando eu esgotei todas as possibilidades de conversa com a Eletronorte, eu falei, faça o processo para desapropriar. A Eletronorte quer 360 milhões de reais na vila, nós não temos esse dinheiro. Eu falei, não, o que ela quer é isso. Bota R$1 milhão aí e eu vou pagar R$1 milhão na conta e nós vamos lá entregar para os verdadeiros proprietários aquelas casas. Então, assim, Marcelo, eu fiquei muito emocionado no dia que nós conseguimos fazer aquilo, porque isso aí está resolvido. Vai ter ainda a instrução do processo e tudo. A única coisa que eles podem questionar é só o valor. Mas a prefeitura concluiu o cadastro, a prefeitura agora, a Secretaria de Regularização Fundiária, junto com a assistência social e o grupo de trabalho que nós criamos, vão fazer as visitas e todas as pessoas que tiverem aptos vão receber o título definitivo daquela casa para que ele possa dar segurança para sua família. Isso, Marcelo, não tem preço. Isso aí é daqueles dias que a gente volta para casa com aquele sentimento de dever cumprido. A questão, vale a pena estar aqui enfrentando as dificuldades do dia a dia, porque tem 12 mil pessoas que moram naquelas casas e que a partir de agora eles vão ter segurança. Muitos idosos ali que tinham preocupação de como é que vão ficar os filhos, né, depois que ele partir, com certeza vai dar paz para aquelas pessoas. Né? Eu já conheço várias pessoas que já falaram que isso vai ser o melhor presente que essas famílias vão estar ganhando na vida, consideram como um presente de Deus, né, e agradecem muito a sua atuação, um presente seu, né, mas... de Deus que nos guiou e nos deu sabedoria para fazer. Exatamente. A gente quase caminhando para finalizar, prefeito. Eu sei que a sua agenda é sempre muito concorrida e, aliás, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, mas antes da gente ir para a reta final, um outro problema crônico também em Tucuruí é a questão das águas. Isso. Da água, melhor dizendo, né? Do tratamento e distribuição de água, né? O senhor já colocou isso também como meta para resolver, né? Já sim. Inclusive, falar para todos, né, que os 4 milhões de reais que a deputada Andréia colocou para Tucuruí, para a resolução da água, nós já estamos com a empresa em fase final, né, da instalação dos novos maquinários que chegaram para a estação de tratamento. E no máximo 30, 45 dias, nós teremos água tratada em todos os bairros da cidade. Até mesmo porque, Marcelo, Tucuruí tem 49 bairros. Dos 49 bairros, 32 bairros recebem água tratada. O problema ele é mais crítico em 17 bairros, que recebem água bruta. Água bruta, para quem não sabe o que é a água bombeada do lago direto para a torneira. Então, aquela água ela não passa, ela sai do cano direto para a caixa d'água das pessoas. Ali de dentro vem pedra, vem lama, vem tudo, porque não tem estação. Não é que a água é tratada com má qualidade. Não é. Não há tratamento. É bruta, e não tem água bruta. Então, a partir de agora... O Sítio Deus é Grande. O Sítio Deus é Grande. O Sítio Deus é Grande não será mais o nosso fornecedor de água. A água ela piorou muito durante de um ano para cá, porque vizinhos a esse reservatório de água fizeram... serviços nas suas terras ali na zona rural e que impactou e sujou, desceu uma lama, com as chuvas desce a lama lá para esse reservatório. Então a água ela está de péssima qualidade. A água agora ela vai vir lá do lago, né, do lago da Iclusa, desculpe, do lago da hidrelétrica, né? A Eletronorte capta também. Isso, é a mesma captação. Vai ser a mesma captação. E com os novos maquinários agora a água vai ser tratada. Então no máximo 30, 45 dias no máximo. Nós já inclusive, Marcelo, estamos recebendo alguns vídeos que pessoas que estão fazendo vídeo que a água já melhorou, mas é porque está em período de testes, então é natural que em algum momento a água venha transparente igual nesse copo,
E em outro momento ela já vem muito suja, porque está justamente em momentos que estão lavando os equipamentos, que está puxando a água, então está tendo essa oscilação. Mas no máximo 30, 45 dias nós vamos fazer uma grande festa para comemorar, entendeu? De uma vez por todas, né, a resolução do problema da água tratada em Tucuruí. É mais uma pauta histórica que todos nós sofremos com isso. Aí é claro, Marcelo, eu quero deixar também aqui bem claro, porque eu não tenho medo dos desafios. Nós não vamos cobrar a água de Tucuruí, mas nós vamos delimitar um certo quantitativo para as famílias carentes, que eles vão utilizar a água que eles precisam, eles vão ganhar, a água vai ser de graça até a quantidade que ele precisa para sobreviver bem. Agora, a água desperdiçada passou daquele quantitativo, aí nós vamos cobrar uma multa. Então, ele não vai pagar água, vai pagar uma multa pelo desperdício. E claro, para as empresas, para os bairros mais nobres da cidade, aí é justo que haja um pagamento até para manter a qualidade. Porque eu não vejo ninguém, Marcelo, eu quero até colocar aqui, eu não vejo ninguém dizendo que não quer pagar água. Quer água de qualidade. Porque ele quer água de qualidade e se dispõe a pagar. Lá na vila agora mesmo, todo mundo preocupado com isso, dizendo, prefeito... Eu prefiro pagar água e ter água de qualidade do que deixar cair a qualidade. Inclusive, um amigo meu pediu para eu lhe fazer essa pergunta, ou conversar sobre isso, porque hoje ele paga água lá na vila, ele diz, olha, a gente tem uma água com uma qualidade satisfatória. A preocupação dele é, quando a prefeitura assumir os serviços de distribuição de água lá, se isso vai ser um custo a mais para a prefeitura, esse tratamento, e a prefeitura de repente não consiga manter essa água tratada, que no ponto de vista dele é melhor ter uma taxa de manutenção desse sistema de água e ter água com qualidade, a prefeitura conseguindo fazer esse sistema autossuficiente, né? Isso. Com a sua própria autonomia, né? Ter renda para manter essa estrutura, né? Com certeza. E o fato de não haver uma cobrança, Marcelo, ela também tem muito desperdício. Então hoje, para você ter ideia, se tratando de números, Tucuruí precisa de 23 milhões de litros de água por dia. E produz quanto? Tucuruí só trata hoje 15 milhões de litros de água. Então nós estaríamos bem perto de entregar água tratada para a população. Porém, hoje Tucuruí entrega 48 milhões de litros de água por dia. Mais do que o dobro do necessário. Mais do que o dobro do necessário. Tanto é que tu vê reclamação de falta de água. Você não vê reclamação, você vê reclamação da qualidade da água. Você não vê reclamação da falta de água, justamente porque a água ela é entregue em grande quantidade. Agora sim, vou fazer o cálculo. Precisa-se de 23 milhões de litros de água, só tem equipamento para tratar 15 e está entregando 48. Então, é claro que a grande maioria das pessoas estão recebendo água sem tratamento, justamente porque da forma com que está tudo errado. Para a prefeitura está custando na média de R$700 mil por mês para manter o serviço de água e entregar lama para a população. Então agora nós temos que encontrar uma saída juntos para que todos economizem, todos tenham água de qualidade e que a prefeitura também possa economizar para sobrar recursos para investir também em outros serviços, porque ainda tem muita coisa para fazer na cidade. Certo. Qual a sua prioridade no município, além dessa questão da água, em termos de desenvolvimento? Marcelo, o que é que o senhor enxerga como prioridade? Nós temos muitas obras que foram realizadas e muitas obras a serem realizadas ainda. Inclusive, o governador Helder estará em Tucuruí para assinar na média de R$70 milhões em convênio. São 5 escolas, 2 creches, vamos estar também recebendo 18 quilômetros de asfalto, então todas as ruas de Tucuruí até o final do ano, todas as ruas de Tucuruí, não vai ter uma rua que você botar um dedinho assim que não tem asfalto, porque o governador nos deu todo o asfalto que nós precisamos e nós vamos fazer. Até os bairros periféricos? Todos também, os bairros periféricos, nós fizemos o mapa de tudo, precisava-se de 24 quilômetros de asfalto, já tem a empresa executando 6 e os 18, o convênio que vai estar sendo assinado vai resolver 100%. É claro que vão surgir outros bairros e futuramente vamos asfaltar, mas Jardim Alcobaça, que é a nossa prioridade número 1, porque é o bairro que não tem nada de asfalto, vai receber asfalto ainda esse ano. E, Marcelo... Estação Cidadania também, o governador vem. A Estação Cidadania, não? Não, a Usina da Paz. A Usina da Paz, que é um projeto extraordinário, que inclusive o governo federal está
Não vou dizer copiando, mas vou dizer assim... se inspirando, né? Boa palavra. Se inspirando. O governo federal, o governo Lula, através do ministro da Justiça, o Flávio Dino, eles estão se inspirando no projeto Usinas da Paz para levar para todas as periferias do Brasil, porque deu muito certo. Deu muito certo. A Usina da Paz ela é o governo dentro da periferia e dando a oportunidade. Tucuruí vai ganhar uma que vai ser instalada lá no bairro da Nova Matinha, uma área muito grande que com certeza vai atender a toda a população, principalmente a população mais carente, e vai ser uma virada de página no que diz respeito a oportunidades para as crianças. Porque, como diz o governador Helder, o que estava faltando era o governo chegar nas crianças primeiro, chegar antes da criminalidade chegar. Porque se o governo não chegar para dar oportunidade para aquelas crianças serem pessoas de bem, o crime vai chegar ali e vai dar oportunidade de se tornar um criminoso, né? Toda hora eu quero terminar, mas surge uma pergunta nova aqui, espontânea do nosso bate-papo. Por exemplo, a minha dúvida é: o empresário Alexandre Siqueira vem para a gestão municipal, passa a lidar com situações que são delicadas, né, e burocráticas e etc., que não são tão rápidas de se resolver como na gestão privada. Mas e aí? Pretende seguir numa carreira política, terminando esse mandato agora no ano que vem? Pretende vir para uma reeleição? Pretende alçar outros voos na política? Ou pretende voltar para a iniciativa privada? Marcelo, todo mundo que entra em algo na vida, ele tem os seus sonhos de crescer. Eu, quando entrei na política, eu pensei sim, desejei crescer. Acho que até crescemos rápido demais, porque nunca imaginei que a Andréia, 1 ano e meio depois de eu ser prefeito, ela, né, seria eleita deputada federal. E essa pergunta surgiu porque eu vi o entusiasmo com que você está respondendo essas questões de realizar sonhos da comunidade, etc. O que eu tenho hoje é o projeto de ano que vem. Assim, em 2 anos fizemos muita coisa. Esses 2 últimos anos, esse 1 ano e meio que falta de mandato, vamos resolver muitas pautas da cidade. E ano que vem eu sou candidato à reeleição. E o meu projeto é ser reeleito com a maior votação do estado, né? E vamos trabalhar para isso junto com toda a nossa equipe, junto com a população, trabalhando com a verdade. E nós vamos buscar o maior percentual, vamos ganhar a eleição com o maior percentual do estado do Pará. Esse é um desejo, né, que eu tenho. E é uma meta traçada e, claro, para buscar isso, nós vamos ter que resolver todos os problemas da cidade, e é isso que nós estamos fazendo. E, claro, o governador Helder, ele é um presidenciável, né, candidato à presidência da República, e eu estou pronto para receber uma missão dele, que seja para ajudar no seu projeto político, que seja para assumir algum cargo eletivo também. Isso daí, como o Helder é o meu líder, eu estou aqui à disposição para isso. Eu tenho os meus sonhos, mas nesse momento a minha prioridade é resolver todos os problemas da cidade e ano que vem ser reeleito acima dos 70%, né, dos votos de Tucuruí, o que vai nos cacifar para voos mais altos, né? Podem ter certeza que nós vamos fazer o possível para isso. Se for da vontade de Deus, né, claro, tudo o que estiver planejado vai dar certo, né? Muito bem, agora para finalizar, aquele garoto que nasceu aqui em Tucuruí, né, que foi adolescente lá em repartimento, parte aqui em Tucuruí, parte em repartimento, que foi líder estudantil, né, que se tornou prefeito, empresário, depois prefeito. O que é que você fala para quem está assistindo a gente? E em termos de... é possível alcançar? É possível chegar? O que é preciso fazer para alcançar o sonho? Alguém que nos assiste agora e de repente também sonha em dar um passo nesse sentido, tanto na área empresarial quanto na política. Marcelo, eu nasci de uma família muito humilde, né? Então eu tive que trabalhar desde cedo. Aos 6 anos de idade eu vendia cheiro verde na rua, né? Meu pai é goiano, então todo bom goiano tem uma hortazinha no fundo de casa, e eu vendia cheiro verde, alface, couve, para ajudar na renda de casa. Até mesmo porque na época tinha-se uma cultura de que não comia carne todo dia, né? As famílias mais pobres esperavam chegar um final de semana para comer uma galinha, comer um pedaço de carne. Então a gente ajudava ali, vendia as verduras para ajudar na renda da família.
E depois eu não tive, sempre fui um bom aluno, tive notas boas, mas naquela época também não era muito fácil fazer faculdade. A minha família era humilde e eu não tive a oportunidade de fazer faculdade naquela época. Não tinha então, aqui, né? Não tinha faculdade aqui. Tinha que ir para Belém, para outros locais, a minha família não tinha condição disso. Então eu sempre tive que me esforçar a mais. O que por os outros era um pouco mais fácil, para mim era mais difícil. Então eu tive que me esforçar muito. Por não ter um diploma, todos desconfiam da sua capacidade. E isso, em vez de eu ficar frustrado ou me sentir diminuído, não. Aquilo ali para mim era combustível para me provar que dava certo. E aí eu acho que é degrau por degrau, é um castelo que você constrói com pequenas pedras. E eu tenho um ditado que eu uso sempre, que é o boi se come aos bifes, né? Então é um passo de cada vez, mas focado, determinado. E para você que está nos ouvindo agora, se você tem um sonho, né, de ser um funcionário público, de ser um político, ou de ser um empresário, é só acreditar. É acreditar, é correr atrás e nunca aceitar que alguém diga que você não é capaz, porque você é capaz sim, a tua vitória está dentro de ti, é só tu buscar ela e colocar isso para fora e ser determinado que vai dar tudo certo, entendeu? Isso aí eu digo por experiência de vida, e todas as vezes que alguém diz para mim, não, isso não vai acontecer, em vez dele me desanimar, ele não me conhece, aí ele está me incentivando. O maior incentivo que eu tenho, inclusive, é esse, né? Eu sou católico, né? Sou devoto de Santo Agostinho, que dizia, prefiro os que me criticam porque me corrigem, aos que me bajulam, pois me corrompem. Então, isso é algo que todos têm que ter. Eu vejo muitas coisas hoje, muitas pessoas, Marcelo, falando de bullying, né? Aquela criança que entra ali, está em depressão, porque fazem piada, porque muitas vezes eles não têm uma condição. Também, pensando tudo, nisso, né? Inclusive esse ano, eu padronizei todos os alunos da rede pública municipal, mais de 22 mil alunos, utilizando o mesmo tênis, a mesma calça, a mesma camisa, a mesma mochila, justamente para ninguém... eu até brinco com algumas pessoas, falo assim, viram todo mundo japonês, entendeu? Tudo igual agora. Igual. Justamente para não haver... Doou esse material. Doamos o material, né? Todo o material, 100% para os nossos alunos. E isso melhora a autoestima das crianças, porque eu, por exemplo, eu não tinha mochila, né? Muitas vezes eu ia de sandália para a escola. Então, aquele aluno que ele usa uma sandália, que ele não tem uma mochila, leva o caderno na mão ou dentro de uma sacola, ele se sente inferiorizado dentro da escola. Então, isso nós temos. Apesar de eu nunca ter sofrido com isso, né? Eu era bom de porrada, entendeu? Então, quando alguém tirava... Na época não tinha essa história de bullying, né? Era encarnação. Eu era brigão no colégio, viu? Mas hoje é isso, Marcelo. Mas, pois é, quando eu quero terminar, o senhor vem com uma frase que... Essa filosofia do Santo Agostinho, né? Que o senhor prefere os que lhe criticam do que os que lhe bajulam. Mas um político geralmente quer estar rodeado de pessoas que vão estar ali bajulando, né? A maioria dos políticos, né? Quando um político tem alguém do lado que fala, prefeito, isso aí tá meio errado, não vá por aí não, e dá uma criticadazinha, a maior parte dos políticos não gosta disso, né? Não, eu tenho uma leitura sobre isso. Aí eu não estou falando de mim, eu estou falando de amigos que eu tenho sobre isso. É assim, Marcelo, o político levanta pela manhã e vai trabalhar. De 10 pessoas que ele atende, 10 problemas para resolver pela manhã. E à tarde ele atende mais 10 problemas. E assim, dá aquela sensação no político de que tudo está dando errado, que nada que ele faz é reconhecido. Então, algumas pessoas, alguns políticos, eles quando chega o puxa-saco, né, do lado e diz assim, prefeito, rapaz, eu fui ali, estão falando bem e tá uma maravilha. Ele respira assim, faz ufa, até que enfim alguém reconhece o meu trabalho. É claro que isso, como eu já venho desse segmento, eu já tive vários amigos prefeitos, eu trabalhava com serviço público, eu não me contamino com isso. Nem com a crítica e nem com o elogio. Eu acho que cada um sabe aquilo que é. Quem vai dizer o que eu sou, Marcelo, não é ninguém na rua me xingando ou me elogiando. E com os objetivos bem traçados também, né? O que precisa ser feito e resolvido, né? Isso, e eu sou viciado em pesquisa de opinião. Entendeu? Eu não passo mais do que 2 meses em Tucuruí sem fazer uma pesquisa de opinião de um instituto sério para avaliar o governo. Então, os problemas da cidade desaparecem na pesquisa. Um bairro
que tem um problema, quando ele é solucionado, né? É o raio-x. Então, é o diagnóstico para o trabalho. Então, quando nós realizamos todo o trabalho, é dentro também de um planejamento. Que planejamento é o grande segredo do sucesso, né? Muito bem, prefeito. Obrigado pelo bate-papo aqui no nosso podcast. E em breve a gente faz mais uma análise de todo o cenário, se o senhor nos permitir, né? Não, obrigado, Marcelo, e obrigado aí pela audiência de todos, né? E para mim é sempre uma honra vir aqui na Floresta, Marcelo, onde eu sempre fui bem recebido e gosto de falar com a nossa população. E graças a Deus, né, agora com este problema eleitoral resolvido, né, dessa perseguição por causa de R$900 de gasolina, eu até falei com o meu advogado, eu tirei dessa carteira, mas não é R$900, só tem que pagar isso lá e acabar com essa história. Aí ele falou, não, prefeito, tem que levar até o final. Eu falei, pois era uma possibilidade que estava aí dessa perseguição política de atrapalhar todo um planejamento da cidade, um trabalho com isso. Mas graças a Deus agora a justiça foi feita, né, 7-0 lá em Brasília, o que deu a razão para nós e que nós vamos terminar o nosso mandato, vamos entregar tudo que a população precisa e que vamos também, se Deus quiser, ano que vem, renovar o nosso mandato por mais 4 anos para concluir, e no final de 8 anos, aí eu tenho certeza que nós vamos poder bater no peito e encher a boca para dizer que Tucuruí é uma das melhores cidades do Pará. Muito bem, muito obrigado. Você que está assistindo a gente, obrigado pela companhia. Você pode se inscrever no nosso canal, você pode apertar no sininho que tem aqui no YouTube ou nos seguir também no Spotify, para que sempre que a gente tem um conteúdo novo, chegue a notificação para você e você acompanhe tudo nos mínimos detalhes. Muito obrigado também a Zilmara Floricultura e Presentes e a MC Online Internet com Qualidade. A gente se encontra sempre aqui no podcast Na Floresta.